Saudações, caro internauta, e seja bem-vindo a mais um programa a semana. Semana sim, nós analisamos aqui assuntos de interesse socioeconômico político, com vista mesmo a criar uma harmonia social e pôr o cidadão a par do que acontece na nossa bela pátria. Desde já, renovar as minhas boas-vindas ao meu caro internauta e também boas-vindas ao meu caro convidado aqui, o Dr. Chivambo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui na nossa casa e ficar à disposição. Bom, sintam-se cumprimentados, caros internautas. Saúde. Continuamos nesta senda de boa saúde, graças a Deus e a todos os nossos ancestrais que nos acompanham em todo lugar. Muito obrigado. Pois bem, para o dia de hoje, nós vamos aqui analisar o informe geral do chefe de Estado, ou Estado-Geral da Nação, que não poderia ser diferente, não é? A semana foi marcada exatamente pelo informe e nós vamos aqui ficar três pontos principais. Primeiro, nós vamos analisar aquilo que é a retrospectiva dos pontos, ou seja, dos últimos 2 anos, não é? Dos últimos 2 anos, estamos a falar de 2021, 2022, naquilo que foi a colocação ou posicionamento do chefe do Estado quanto ao Estado-Geral da Nação e também o último informe, como não podia ser diferente, vamos analisar numa perspectiva geral. Será que esse informe do Estado-Geral da Nação reflete-se na vida social, no dia a dia do cidadão? E também, na mesma senda, vamos também aqui analisar aquilo que é o posicionamento da bancada da RENAM e praticamente todo o percurso, todo o decurso do informe do chefe de Estado estavam metidos em tumultos ou em gritarias e aparentemente o chefe de Estado continuou normalmente o seu discurso como se nada estivesse acontecendo. E também, para finalizar, o tema de hoje, vamos analisar o posicionamento da Presidente da Assembleia da República, não é? Há dias veio ao público pedir desculpas à população em geral, assim como ao Presidente da República, pelo ocorrido durante o informe. Doutor João, mesmo para começar o nosso programa, vamos olhar de uma forma vertical, vamos olhar de uma perspectiva comparativa, não é? E somos a ver a partir do ano 2021, 2022 e agora o último informe do Presidente da República. Só para lembrar, no ano 2021, o Estado-Geral da Nação foi classificado pelo Presidente como um estado de autossuperação e reversão das tendências negativas e conquista da estabilidade econômica. Isso foi no ano 2021. E no ano 2022, o Presidente veio ao público informar que a situação geral do Estado da Nação é de estabilização e de renovado otimismo. E, para já, temos o último informe que nos dá conta aqui. Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem. Como é que olha esse posicionamento, olhando a partir mesmo desses últimos informes e aquilo que tem sido o dia a dia do cidadão? Será que isto tem seguido essa escadaria, essas bases sólidas que estão a se referir? Esperamos nós ver os frutos nos anos que se seguem, assim como também nos informes passados, isso esperávamos que se refletisse no dia a dia do cidadão. Nesse ponto, como é que analisa esse posicionamento? Certo. Antes de trazer uma interligação em termos dos 3 anos que o chefe do Estado dirige-se à nação, é preciso analisar esses fatos de forma separada. Quando em 2021 ele fala de tendências negativas e conquista da estabilidade econômica, penso eu que faz sentido. Partindo do contexto de que o Presidente da República atinge o poder concretamente em 2015, logo em janeiro, assume o poder. E ele, logo um ano depois, foram detectadas as dívidas ocultas.
são essas dívidas ocultas que marcaram os primeiros anos de governação do Presidente da República. Naturalmente que foram anos desafiantes em que o país teve um bloqueio em termos de doadores, não é? Nós não tivemos aqueles que eram doadores em termos financeiros, depois de edição de dívida, desligaram simplesmente o financiamento. E isso, de facto, foi desafiante. Mas, mesmo assim, o país conseguiu levantar, pôs-se de pé, as instituições do Estado funcionaram normalmente, pese embora com uma ou outra dificuldade. Isso é natural, mesmo nos próprios países desenvolvidos, a gente vive desafios, mas supera. Então, para mim, quando o Presidente da República, em 2021, traz que o Estado da Nação era de autossuperação, da revisão das tendências negativas e conquista da estabilidade econômica, naturalmente faz sentido. Por quê? Porque fez-se um trabalho de base, esse trabalho de base que a questão dos julgamentos, recentes por aí, e é isso que chamou a consciência dos doadores, afinal de contas. Moçambique, de facto, é um país que podemos voltar a fazer o que é? A apoiar, mesmo com algumas nuances, cada um pode trazer por aí, mas o que nos importa é que boa parte dos doadores voltaram a se posicionar e começaram a dar o financiamento. Então, isso é o que nos importa, e de facto foi um discurso, para mim, proativo, pelo menos de 2021. Em 2022, também, no fim, o Presidente da República sempre não gosta de ser direto, né? Não gosta de dizer é mau, é bom. Continua com seus slogans, a situação de Estado da Nação, de estabilização e de renovado otimismo. Bom, penso que ainda continua de uma forma cautelosa, não é? Uma forma didática. Ele não assume que está tudo bem, também não diz que está mal, implica que estão já se estabilizar. Pois corte financeiro que nós tivemos, sobretudo nos primeiros 2 anos, isso criou, posso até chamar a questão da balança negativa nos pagamentos, que depois tinha que fazer um desafio, manobra colar, mas depois o Estado continua a andar. Agora, em 2023, ele fala de que Moçambique criou bases sólidas. Bom, eu penso que isso é discutível, nós respeitamos naturalmente a posição do Presidente da República, criou bases. Bom, talvez ele trouxe ali alguns acontecimentos que marcaram o ano de 2022, a questão da construção de algumas infraestruturas de base, a elaboração. Ora viva, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa A Semana. E só para recordar ao caro internauta que nos assiste nas nossas diversas plataformas, para o programa de hoje estamos aqui analisando o informe geral, não é, do Estado, da Nação, e estamos aqui analisando 3 pontos. É uma retrospectiva daquilo que são os últimos informes e também estamos aqui analisando aquilo que foi o comportamento dos membros da bancada da RENAM
E por fim vamos também analisar aquilo que é o posicionamento da Presidente da Assembleia da República, que pede desculpas ao Presidente, assim como à população em geral. E para já nós vamos nessa segunda parte começar a analisar mesmo aquilo que foi o comportamento dos membros da bancada parlamentar da RENAMO e que foi caracterizado exatamente por tumultos e gritarias durante todo o percurso do discurso do Presidente da República. Como é que nós podemos analisar esse comportamento? Como é que podemos classificar? E à luz da lei, abre-se espaço para esse tipo de posicionamento? Certo. Nós estamos num Estado de direito democrático, em que não vivemos, sim, a libertinagem, mas as pessoas estão livres de se expressar aquilo que são as suas emoções. A democracia, naturalmente, é a questão de as pessoas dizerem aquilo que não conseguem dizer lá fora e dizer do ponto de vista geral. Agora, eu posso dizer que o comportamento dos deputados da RENAMO pode ser entendido de uma forma dupla. Se, que fique claro, se aquelas formas de reivindicação traduz aquilo que é a vontade do povo, naturalmente, que é aceitável. Por quê? Porque os deputados da Assembleia da República, todos eles, foram eleitos pelo povo. E eles representam aquilo que são os anseios dos cidadãos. Agora, se formos nessa vertente de que as manifestações dos deputados da RENAMO trazem aquilo que são as lamentações do povo, que talvez não tem espaço lá fora para chorar, não tem espaço lá fora para gritar, não tem espaço lá fora para dizer aquilo que é a fome que sente, não tem espaço lá fora para expressar as suas vontades, naturalmente, vamos dizer que foi uma das formas acertadas. Por quê? Reveja também alguns posicionamentos de muitos que nós usamos como nossos ídolos, como o Mahatma Gandhi. Podemos também chamar o reverendo Martin Luther King, quando eles queriam fazer chegar aquilo que era o seu sentimento perante algumas coisas que eles achavam que não estavam boas. Na verdade, optaram por essa via, a questão da desobediência pacífica. Quer o Gandhi, quer o King, também vergaram por esse sentido. Então, se, volto a dizer, se os deputados da RENAMO, aquilo que eles estavam a fazer foi amando das pessoas que eles votaram, naturalmente tem todo o direito, num Estado de direito democrático. Agora, se foi simplesmente uma iniciativa deles, de facto é problemático. Mas eu fico muito na primeira visão, em que, meu irmão, você já viu que muitas pessoas saíram à rua, manifestaram aquilo que eles achavam que não correu bem, algumas pessoas foram mortas. Hoje estamos a falar de muitas pessoas que perderam a vida por causa de questões das eleições. As eleições não podem continuar a serem sangrentas. Nós não podemos, quando está a se falar de eleições, continuarmos a ter medo de que eu não sei se depois desse pleito vou estar vivo ou não. Agora, é preciso de facto pedir. Eu penso que foi uma das formas de fazer chegar a vontade do povo ao Presidente da República, que é o alto magistrado desta nação, que alguma coisa não esteve bem nos processos eleitorais e o povo está a reivindicar. Por isso que eles estavam de luto, entoavam canções. Eu penso que talvez o luto, do ponto de vista científico, representa o que é a morte. Não é? Agora, não sei se de facto queriam dizer que a democracia está morta ou não, mas a ser nesse sentido talvez pode ser de uma forma muito grave, mas a democracia doente pode até estar. Não é? Okay. Agora, qual é a lição que fica no meio de nós quanto a isso? É que é preciso que as nossas instituições sejam apartidárias. Não é?
quer os deputados da Renamo, quer os deputados dos outros partidos, não podem simplesmente estarem lá para mostrar aquilo que são anseios partidários. Por isso que eu dei aqui duas propostas. Se as manifestações foram a mando apenas do partido Renamo, ali a coisa não está bem. Mas, se eles fizeram valer aquilo que é a vontade do povo, naturalmente, que deve ser assim. E só para, talvez, vincar um pouco, eu estava aqui mesmo dizendo da questão das liberdades e muito mais. Vimos ali, aparentemente, o chefe de Estado firme e sereno, continuando com o seu discurso como se nada estivesse. Talvez seja uma forma de aceitar que, bom, eles têm o direito de manifestar. Como é que podemos analisar esse posicionamento do chefe de Estado? Continua o seu discurso normalmente ou simplesmente como se fosse algo que não tem nenhum impacto? Certo. Independentemente de qual que seja a resposta, se é porque não tinha impacto ou é porque não tinha interesse, o que nós devemos agradecer ao Presidente da República é que, se estás recordado, ele disse logo, nas suas primeiras, segunda, terceira palavra, avançou que era uma forma de democracia. De facto, eu gostei daquele posicionamento dele, porque ele aceitou aquilo que a democracia diz. Se alguém acha que os seus direitos foram violados, devem ser ressarcidos, ou seja, é preciso que sejam expressos. E uma das formas que os deputados da Renamo viram é nos olhos do próprio Presidente da República. E ele posicionou-se de uma forma, para mim, aceitável. Porque, no mínimo, ele deveria fazer aquilo, mais nada. Ele não poderia interromper, porque talvez ele poderia achar como se fosse uma forma de intimidar-se, ter medo da democracia. Não pode ter medo da democracia, até porque ele sempre diz isso. Nós não podemos temer aquilo que são as nuances da democracia. A democracia é aquela. E o Presidente tem falado inúmeras vezes que as boas ideias não têm cores partidárias. Exatamente. Tomara que essas boas ideias não tenham cores partidárias. Tenham também foco no terreno. Não podemos também limitarmos nos discursos. Não é? É preciso que se materialize essas nossas palavras. Pois bem, indo mesmo para o fim do nosso programa, Dr. Chivambo, a Presidente da Assembleia da República veio ao público um dia depois pedir desculpa ao Presidente, assim como à população em geral, dizendo que aquilo não caracteriza aquilo que é a cortesia da Assembleia da República. Será que esse posicionamento é benéfico, é oportuno da Presidente da Assembleia da República? Bom, ao povo moçambicano é preciso perceber se talvez questão de ruído da informação que chegou de uma forma deturpada, não é? Mas se foi, conforme eu disse anteriormente, se os deputados da Renamo estavam a traduzir naturalmente aquilo que era a vontade popular, eu penso que pedir desculpas ao povo foi antagônico, ou é uma hipocrisia. Agora, ao presidente, que é o alto magistrado da nação, naturalmente que faz sentido, porque é quem lhe indica de qualquer das formas, né? E você está numa casa, de repente acende o fogo com a presença de um hóspede, e naturalmente daquele gabarito como o Presidente da República. Você não tem como você dizer que de facto houve um lapso naquilo, mas aquilo que também não estava na alçada dele para dirimir aquele fogo. Lembre que no mesmo dia, quando iniciou aqueles tumultos, a Presidente da Assembleia da República se posicionou, tentou dirimir o fogo e de facto foi um sinal positivo para quem lhe indicou, mas que não se apagou. E aquilo que diz a vontade popular não para e sempre é mais ardente do que tudo. Pois bem, é assim que fizemos o programa de hoje. Nós queremos agradecer a si, caro internauta, que assistiu ao nosso programa do princípio até o fim, e também agradecer ao nosso convidado, Dr. Chivambo, volte sempre. Renovamos o convite, a casa está aberta. E assim, siga-nos nossa página, nos diversos sites. Estamos a falar do YouTube, assim como do Instagram e naturalmente o Facebook. Nós estamos lá, somos a Tumbini TV, conectando Milange ao mundo. Até a próxima, se Deus quiser.